Bom dia! Fala, galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo jóia. Vamos para mais uma aula de matemática, continuando a apostila do quarto bimestre. Estamos no módulo 30, que fala sobre volume. Agora, apostila aberta na página 355. Questão número 7. Observe os poliedros a seguir, construídos com cubinhos idênticos. Temos o poliedro C, poliedro D, poliedro E. Letra A. Complete a tabela indicando a quantidade de cubinhos usados para construir cada poliedro. Então, vamos lá. O poliedro C, ele é formado por 1, 2, 3 cubinhos. Anotem aí na apostila de vocês. O poliedro D, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 cubinhos. O poliedro E é formado por 1, 2, 3, 4 cubinhos. Letra B. Qual dos três poliedros ocupa o maior espaço? O maior espaço é o maior volume. Então, qual dos três ocupa o maior espaço? E o menor espaço, que é o menor volume? Explique sua resposta. O poliedro D, que é formado por 5 cubinhos, ocupa o maior espaço, pois é composto de 5 cubinhos. Já o poliedro C ocupa o menor espaço, pois é composto de apenas 3 cubinhos. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o volume. O volume de um poliedro é a grandeza que mede o espaço ocupado por esse sólido. Então, quando nós estamos calculando o espaço ocupado por um sólido, nós estamos calculando o seu volume. Para medir o volume de um poliedro, é preciso estabelecer um padrão, chamado de unidade de volume. Então, nós temos que ter uma unidade, estabelecer um padrão para medir o volume, que é a unidade de volume. Então, basta verificar quantas vezes essa unidade de volume cabe no poliedro. Geralmente, usamos um cubo como unidade padrão. Então, um cubo é a unidade padrão de volume. Por exemplo, adotando como unidade de volume um cubo de arestas medindo 1 centímetro, teremos a unidade centímetro cúbico. Então, aqui nós temos 1 centímetro de comprimento, 1 centímetro de largura, 1 centímetro de altura. O volume aqui desse cubinho é 1 centímetro cúbico. Agora, a questão número 8. Considere como unidade de volume um cubinho usado para construir os poliedros do item 7. Determine os volumes dos poliedros C, D e E nessa unidade. Então, o volume do poliedro C, 3UV, 3 unidades de volume. Poliedro D tem 5 unidades de volume, 5UV. O poliedro E tem 4 unidades de volume, pois são 4 cubinhos, 4UV. Então, poliedro C, 3 unidades de volume. Poliedro D, 5 unidades de volume. Poliedro E, 4 unidades de volume. Questão número 9. Considerando as observações realizadas nos itens anteriores, defina 1 metro cúbico. O que é 1 metro cúbico? É o volume ocupado por um cubo, onde as arestas medem 1 metro. 1 metro de comprimento, 1 metro de largura, 1 metro de altura. Então, quando nós encontramos o volume de um cubo,
onde as arestas medem 1 metro, nós temos 1 metro cúbico. Anotem aí. Define-se 1 metro cúbico como o volume de um cubo de arestas medindo 1 metro. E 1 milímetro cúbico? O que seria 1 milímetro cúbico? O volume de um cubo onde as arestas medem 1 milímetro, ok? Agora nós vamos para o exercício. Número 1. Usando os cubos fornecidos pelo professor, eu já falei que vocês podem usar os cubinhos caso vocês tenham daqueles bloquinhos de montar de madeira. Monte um cubo maior, como o da figura ao lado. Depois responda aos itens seguintes. É um exercício bem fácil. Nós conseguimos resolver apenas observando a figura. Item A. Quantos cubinhos você utilizou no total? Para a frente, nós temos 1, 2, 3, 4 cubinhos. No fundo também são 4 cubinhos. Então, ao todo, nós temos 8 cubinhos para montar esse cubo maior. Letra B. Adotando como unidade de medida um desses cubinhos, qual é o volume do cubo maior que você formou? O volume dele é 8, pois ele é formado por 8 cubinhos. Agora, item C, letrinha C. Adotando agora como unidade de medida um poliedro formado por 2 cubinhos iguais aos que você usou anteriormente, conforme a figura ao lado. Qual é o volume do cubo maior que você formou? Aqui, agora, a unidade de volume são 2 cubinhos. Eu tenho um parzinho aqui, 2, 3, lá no fundo, 4. O volume é 4. Vamos agora para a página 356. Número 2. Usando os cubos disponibilizados pelo professor, monte os poliedros mostrados na tabela abaixo. Em seguida, determine o volume desses poliedros nas 3 unidades indicadas. Analisem comigo. O poliedro, esse primeiro poliedro, contando de 1 em 1 cubinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, contando 1 por 1, 6. Contando de 2 em 2, o volume será dividido por 2. 6. Aqui eu tenho 2. 6 dividido por 2, 3. Agora, contando de 3 em 3, aqui eu tenho 1, 2, 3. Se eu contar de 3 em 3, é só pegar o 6, dividir por 3. Então, 2. Quantas peças dessa daqui eu preciso para formar esse poliedro? De 2. De quantas peças iguais a essa eu preciso para formar esse poliedro? De 3. Uma aqui, 2, 3. Quantas peças iguais a essa eu preciso para formar esse poliedro? 6. Agora, o próximo poliedro. Eu tenho um cubinho em cima, um cubinho embaixo escondido, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. São 12 cubinhos contados 1 a 1. Se nós contarmos de 2 em 2, é só dividir por 2. 12 dividido por 2, 6. E se forem agrupados de 3 em 3, é só dividir o 12 por 3. Ficamos com 4. Agora, quantos cubinhos nós temos aqui? 1, 2, 3. Lá no fundo, mais 3, 6. Lá no fundo, mais 6, 9. Então, essa plaquinha tem 9. Mas essa aqui também tem 9. 9 mais 9, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 cubinhos. Se nós contarmos de 2 em 2, nós vamos dividir 27 por 2, que dá 13,5. Então, são 13 pecinhas e meia iguais a essa para formar esse poliedro. E se nós contarmos de 3 em 3, de 3 em 3 cubinhos, como esses aqui? 27 dividido por 3, 9. 9 figuras iguais a essa formam esse poliedro. Agora, questão 3. Na malha quadriculada a seguir estão desenhados um cubo cujas arestas medem 1 metro
Então, aqui esse cubo tem as arestas medindo 1 metro. O volume dele é 1 metro cúbico, ok? Os poliedros P1, P2 e P3. Então, aqui nós temos o P1, aqui o poliedro P2, aqui o poliedro P3. Foram formados por um ou mais cubos com arestas de medida 1 metro. Alguns deles foram cortados. Letra A. Calcule o volume em metros cúbicos, porque foi dada a unidade de medida aqui é o metro cúbico, certo? Dos 3 poliedros. O volume do cubo, desse cubinho, é 1 metro cúbico. O volume do poliedro 1. O poliedro 1 é formado por quantos cubinhos de 1 metro cúbico? 1, 2, 3, 4. Com mais 4 aqui embaixo, são 8 cubinhos de 1 metro cúbico. Então, o volume do poliedro 1, 8 metros cúbicos. Agora, o volume do poliedro 2, 1 cubo e meio. Então, o volume do poliedro 2, 1,5, que é um cubinho e meio, 1,5 metros cúbicos. Agora, o volume do poliedro 3, ele tem apenas uma parte. Olhem bem aqui. Vou mostrar como ficaria, fica mais fácil. Aqui, vamos escolher a cor vermelho. Aqui eu tenho uma parte, 2 partes, 3 partes. O cubo foi dividido em 3 partes iguais. O poliedro 3 representa uma parte de quantas? 3. Então, o volume do poliedro 3 é 1/3 do metro cúbico, pois esse cubo de 1 metro cúbico dividido em 3 partes iguais dá o volume do poliedro 3. Agora, considere o poliedro 3 como unidade de volume, certo? Calcule o volume do cubo e do poliedro 1. Atenção! Quantas figuras igual ao poliedro 3 são necessárias para formar esse cubo? 1, 2, 3. Então, o volume do cubo é 3. Cada um desses cubinhos que formam o poliedro 1, ele é formado por 3 figuras iguais a essa. Então, nós temos 8 cubinhos e cada cubinho é formado por 3 figuras igual ao poliedro 3. Então, são quantas figuras igual ao poliedro 3 para formar o poliedro 1? Basta multiplicar 8 por 3, que nós teremos um total de 24. Então, 24 poliedros iguaizinhos ao poliedro 3 serão necessários para formar o poliedro 1. Assim, nós terminamos a página 356. Página 357. Teste número 1. Considere a descrição de 3 grandezas apresentadas na tabela a seguir. 1. Grandeza utilizada para avaliar o espaço ocupado por um bloco de concreto. Espaço ocupado por um bloco de concreto é volume. Então, o 1 é A, volume. 2. Grandeza utilizada para determinar a quantidade de líquido necessária para encher totalmente um recipiente. Quantidade de líquido é capacidade. Então, o 2, nós vamos associar à letra C. Item 3. Grandeza utilizada para calcular o preço de um terreno. O preço de um terreno tem superfície. Superfície é área. Então, o 3 é B. Alternativa correta. Associando a descrição da primeira coluna ao nome da grandeza correspondente na segunda coluna, obtém-se a alternativa correta, alternativa B. Número 2. Um poliedro foi formado pela união de vários blocos idênticos, com formato de paralelepípedo, dos quais apenas 5 ficam apoiados no chão. Está afirmando aqui que nós temos 5 apoiados no chão.
Adotando um desses blocos como unidade de medida de volume, o volume desse poliedro é igual a... No chão nós temos 5, aqui em cima nós temos 4, aqui nessa coluna 2 e aqui 1. Então, o volume é 5 mais 4 mais 2 mais 1, que dá um total de 12. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Como há 5 blocos apoiados no chão, vamos contar o total de blocos somando a quantidade empilhada em cada uma das 5 colunas. Na coluna do chão, temos 5 blocos. Na segunda coluna, temos 4 blocos. Na terceira coluna, 2 blocos. Na de cima, 1 bloco. No total, 12 bloquinhos. Número 3. O cubo C, esse cubo aqui, foi dividido em 4 prismas triangulares idênticos. E as linhas vermelhas da figura abaixo indicam como foram feitos os cortes. Observem como os cortes foram feitos. Um dos prismas resultantes da divisão, representado à direita, está identificado pela letra P. Então, uma parte está aqui. O poliedro desenhado a seguir foi formado pela união de cubos idênticos ao cubo C, um deles cortado pela metade. Então, nós temos um cubo inteiro, 2 cubos inteiros, 3 cubos inteiros e meio cubo. Então, nós temos 3 cubos e meio. Considerando o prisma P como unidade de medida de volume, qual é o volume desse poliedro? Eu fiz a anotação e eu quero que vocês façam na apostila de vocês. O poliedro foi formado pela união de 3 cubos inteiros e mais um cubo cortado pela metade. Assim, o volume dele é 3,5 vezes o volume de um cubo. O volume do cubo, para formar o cubo, nós precisamos de quantas peças igual ao poliedro P? De 4. São 4 pecinhas dessa para formar o cubo. Então, é 4 vezes o volume de P. Então, logo, esse poliedro vai ser formado por quantas pecinhas iguais a P? 4 vezes 3,5. Então, aqui nós temos, nessa figura, nesse cubinho? 4 figuras iguais a essa. Nesse cubinho, nós também temos 4. Nesse cubinho, nós também temos 4. E aqui nós temos quantas? 2, que é a metade. 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 2, 14. Ou vocês poderiam pensar da seguinte maneira: 4 vezes 3,5, que dá 14 unidades de volume, que é a alternativa D. Próxima página, 358. Número 1, do em casa. Relacione a unidade de medida da primeira coluna com a grandeza a que ela corresponde de acordo com o código indicado na segunda coluna. Metro. O que o metro é? Comprimento. Então, aqui nós vamos colocar o número 2. Centímetro cúbico é volume. Então, aqui nós vamos colocar o número 4. Quilograma. Quilograma é massa. Número 1. Centímetro quadrado. Centímetro quadrado é área. Por isso, aqui nós vamos colocar o número 3. Polegada. A polegada é uma medida de comprimento, por isso aqui nós colocamos o número 2. Quilômetro quadrado é o quê? Área também. E o grama é massa, por isso aqui fica o 1, certo? Agora, número 2. Os poliedros representados a seguir são formados por cubos idênticos, com faces quadradas, de lados medindo 1 centímetro. Para cada poliedro, determine, letra A, o número de cubinhos que o compõem. 1, 2, 3, 4, 5. Poliedro 1, formado por 5 cubinhos. Poliedro 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cubinhos.
Letra B, o seu volume em centímetros cúbicos. É só trocar a palavra cubinhos por centímetros cúbicos. Então, o poliedro 1 tem 5 cubinhos, 5 centímetros cúbicos. O poliedro 2, 7 cubinhos, 7 centímetros cúbicos. No item C, eu quero a área total em centímetros quadrados. Nós vamos contar quantas faces tem na frente, no fundo, nas laterais, em cima e embaixo. E vocês vão encontrar no poliedro 2, 22 quadradinhos, 22 centímetros cúbicos. No poliedro 1, 22 centímetros quadrados, desculpa. No poliedro 2, 30 centímetros quadrados. Não se esqueçam, para encontrar a área total, quantos quadradinhos eu tenho em cima, embaixo, na frente, no fundo, nas laterais. Vocês vão encontrar 22 para o poliedro 1 e 30 para o poliedro 2. Número 3. O objeto a seguir é um cubo mágico. Vocês conhecem, não é mesmo? Um tipo de quebra-cabeça muito popular. Para montá-lo, o jogador deve fazer sucessivos movimentos de rotação até que cada face do cubo apresente apenas quadrados da mesma cor. O cubo mágico, também denominado de Rubik, foi inventado pelo arquiteto húngaro Erno Rubik em 1974, ganhando popularidade mundial na década de 1980. O recorde mundial de velocidade na montagem do cubo é do australiano Felix Zendeges, em 2018. Ele montou o cubo em incríveis 4,22 segundos. 1, 2, 3, 4. Já montou o cubo inteiro. É muito rápido. Letra A. Considere a informação dada no enunciado sobre a montagem de um cubo mágico. Com base nela, um cubo mágico pode ter no máximo quadrados de quantas cores diferentes? Explique como você pensou. Um cubo tem quantas faces? 6. Então, são 6 cores diferentes, uma para cada face. Então, são 6 cores diferentes, pois o cubo possui 6 faces diferentes. Considere o cubinho assinalado como unidade de medida. Determine o volume do cubo mágico. Eu tenho 3 cubinhos vezes 3. Aqui eu tenho embaixo ao todo 9 cubinhos. Mais 9, 18. Mais 9, ao todo são 27 cubinhos. Número 4. Na malha pontilhada da figura está representado um cubo de volume 1 centímetro cúbico, que é esse cubo aqui. Represente na mesma malha 2 poliedros diferentes, ambos com volume de 3 centímetros cúbicos. Eu dei 2 exemplos. Para termos 3 centímetros cúbicos, temos que ter 3 cubinhos idênticos. Aqui eu tenho uma opção de resposta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vocês podem montar as opções de vocês. Não precisa ficar exatamente igual à minha. Tarefa online. Para aprofundar os estudos, acessem o plural e vocês podem realizar os exercícios extras disponíveis. Nós temos então lá no módulo 30 a tarefa ATC online, dose mínima e dose para leão. Vocês podem treinar um pouquinho mais. A questão número 5 é cancelada e assim nós concluímos o módulo 30. Qualquer dúvida, vocês já sabem. Entrem em contato comigo, me chamem no WhatsApp, que eu vou ficar muito feliz em atendê-los e esclarecer as dúvidas. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!